Eu já vi aqui no canal que o mundo do Minecraft é muito, mas muito grande. Mas você faz ideia de quão grande é o mundo do One Piece? Eu não faço ideia. E hoje a gente vai reagir ao Ultra Nerd com o vídeo quão grande é o planeta de One Piece. Foi uma indicação de um inscrito aqui, tá? Eu achei muito legal o tema e é uma obra de arte que eu acho muito louca, tá no hype total e eu tô assistindo pra caramba. E bora se inscrever no canal rumo aos 22 mil inscritos. Vamos ver o quão grande é o número do pirata borrachudo, nosso Monkey D. Luffy. Você já deve ter ouvido muitos fãs de One Piece falar em como o planeta dessa obra é muito maior do que o normal. Mas a questão é, o quão grande ele é de verdade. Sim. Afinal, esse planeta é o lar de inúmeras criaturas e outras coisas que chegam aos quilômetros de extensão. Até mesmo as maiores formações naturais do planeta Terra do mundo real são praticamente anãs se comparadas às estruturas naturais de One Piece. Mas por sorte, depois de muita pesquisa, eu descobri o tamanho real de algumas ilhas desse mundo pirata, o que ajudou a descobrir a verdadeira extensão da Grand Line, que é praticamente a linha do equador desse planeta. Gente, meio que contextualizando você, tá? O One Piece é dividido entre linhas, tá? Tem a Grand Line, aí tem East Blue, tem um monte de lugares do planeta, mas tem a Calm Belt que a gente tá vendo aqui. Essa Reverse Mountain é onde os caras precisam passar pra ir pra onde estão todos os piratas. Então, tipo assim, exatamente, a Grand Line é o que divide o mundo do One Piece, tá? E os chapéus de palha vêm aonde? East Blue. Eu recomendo muito você assistir One Piece, tá? Muito. E eu já lanço aqui, logo no início do vídeo, o desafio pra você adivinhar o quão grande esse planeta é. Você acha que ele é maior do que Júpiter? Ou maior do que uma estrela? Ou será que o planeta é muito menor do que muitos pensam? Pra saber com clareza, é só continuar por aqui pra gente conferir qual é o verdadeiro tamanho do planeta de One Piece. Cara, tem uma coisa me incomodando com essa voz aí do Ultra Nerd, mano. Será que tá no 2x? Não tá no 2x, meu, tá muito IA, velho. Só para ter uma noção de escala, o nosso planeta Terra jamais poderia abrigar algo que é extremamente comum de se encontrar no mundo de One Piece, os Reis dos Mares. É dito que esses monstros marinhos podem atingir os 5 km de comprimento e podem ser encontrados como qualquer outro peixe no mar de One Piece. E o muito louco que tem esses Reis dos Mares aí, eles começam a aparecer depois de Alabasta e tal, que é quando eles passam a Grand Line, né? E a Reverse Mountain, essas coisas. E, mano, o Luffy amassa esses bichos como se não fosse nada, mano. Que nem no arco da Ilha dos Homens Peixe, mano, que o Luffy doma um. Tá maluco? Principalmente no Calm Belt. Um único Rei dos Mares no planeta Terra da vida real já seria o suficiente para desestabilizar todo o ecossistema marinho e causar um estrago praticamente irreversível. Você que é fã de Godzilla e de One Piece, o Godzilla seria considerado um Rei dos Mares? Deixa aí nos comentários. Fica aí pra você aí ficar matutando. E olha que o maior animal que a gente tem nos nossos oceanos, a baleia azul, chega no máximo a uns 33 metros. Nossa. Outra noção de escala pra te deixar de queixo caído é o fato de que a ilha de Zou, aquela localizada nas costas do Zunisha, é uma das ilhas mais bem escondidas do mundo. Mas... Eu tomando spoiler. Puta merda, meu, tomei spoiler agora. Não, tudo bem, se já saiu há muito tempo, como diz meu amigo Lelivan, se já saiu há muito tempo, não é spoiler. Tonto sou eu que não li o mangá e não tô no anime ainda aí. Tô chegando, tá? Onde eu tô, a Nami e o Sandy já estão lá em Zola. Pra quem assiste já sabe onde eu tô, mas o Luffy tá onde? O Luffy tá lutando com o Doflamingo, Doffy, famoso Doffy. Aonde? Junto da Rebeca. Não é em Alabasta? Não é em Alabasta. Eu esqueci onde que eles estão lutando. Caramba, mano, eu esqueci. Dressrosa, isso. Estamos falando de um elefante colossal de 35 km de altura, caminhando livremente pelos oceanos. Agora, imagine um planeta tão estupidamente grande que um animal de 35 mil metros de altura consegue se esconder tão bem dos humanos que todos até começam a tratar essa criatura como um mito. Até o Monte Everest, com seus 8,85 km de altura, é considerada a montanha mais alta do planeta. Eu não fazia ideia que o Monte Everest tinha 8 km de altura.
E tem uns malucos doidão que escala. Você tá louco, velho. E um monte já morreu, né? Agora imagina algo quase 4 vezes maior que o Monte Everest, se escondendo do mundo todo sem problemas. Olho! E nem vamos entrar muito no mérito de coisas como um simples guarda-sol em Onigashima ser maior que o Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. É só comparar com o Thousand Sunny ali, que tem 56 metros de altura. Ou a árvore Yggdrasil da ilha de Elbaf consegue ser possível. Que é isso, mano? É que, gente, esse vídeo é muito atual, tá? Essa parte de Elbaf aí é atual. Quer dizer, atual do meu conceito, porque para muitas pessoas já tá ficando velho. Possivelmente até maior que o próprio Zunisha. Mas antes de irmos mais a fundo na nossa explicação, só tenha uma coisa em mente. As escalas de tamanho em One Piece costumam ter alguns erros de roteiro. Um grande exemplo disso são as espadas do Oden, que até possuem o tamanho de uma katana comum para ele. Tá. Mas estamos falando de um samurai de 3,82 metros de altura. Que? O Oden tem 3,1 metros de altura. Você tá louco, mano? Então suas espadas deveriam ser gigantescas para os humanos comuns, mas por algum motivo, o Zoro consegue usar essas espadas como se elas fossem de tamanho normal para ele. Por isso... Mano, porque o Zoro é zica. Ó, pra reagir esse vídeo, aqui, ó. O Sop, eu gosto do Sop? Não gosto. Mas eu gostei dessa camiseta. Gostei. Eu não gosto do Sop não, mano. Sogeking é mais legal? Sogeking é mais legal. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa, mas ele é muito mais legal. Agora o Zorão. O Zoro Sola, fi. Zoro Sola. Tá aí, é um dos melhores personagens que pra mim que tem. Já viram o Zoro treinando? Por isso que ele carrega essas espadas, mano. O Zoro é zica, velho. Importante reforçar que quando a gente falar das escalas de tamanhos aqui, você precisa levar em conta que as proporções em One Piece nem sempre fazem sentido. A incoerência é parte do pacote. E falando em escala épica, você já pensou no poder de um universo onde os Cavaleiros do Zodíaco travam batalhas cósmicas? Agora chegou o jogo Saint Seiya Legend of Justice, um RPG idol em tela vertical que você joga com uma mão só. Ó, vou falar pra você, não vou pular publi, tá? Porque eu aprendi a não pular publi. Se tem publi no vídeo do cara, é porque o cara merece. Então vamos dar essa moral pro cara aí. Então você tem que dar uma moral aqui também. Se inscreve, mano. Isso aqui é dica de inscrito. E uma vez por mês, a gente traz dicas de membros de vídeo. Então se você quiser dar uma moralzinha aqui, ajudar o canal a crescer, por não contratar um editor, pro vídeo ficar mais da hora, torne-se membro. Ou deixa o like e se inscreve no canal também. É isso mesmo. Vamos ver você esse jogo pode aí. montar o seu time com seus cavaleiros favoritos. Seiya, Shiryu, Ryoga, Shun. Tudo adaptado direto do mangá original. Com supervisão do Masami Kurumada. E com vozes originais em japonês. O que já é nostálgico por si só. Na verdade, esse jogo é antigo, né? Acho que eu já joguei esse jogo. Olha só, tá rolando agora a terceira edição do evento Anniversary Trials. Com o capítulo Assassin vs Protector. Falando em jogo, Bruno Medusa Games. Vai lá. Vai lá. Vai assistir a Pop Playtime 1. Todos os vídeos de games vão estar lá daqui pra frente, tá? Os membros já sabem disso. Tá aí. Eu botei pro membro assistir. Vai lá assistir. Vai lá. Provavelmente vai ter Undertale, Pop Playtime 3 e 4 lá. E 5. Dá pra pegar o Garuda Suikyo. E o melhor, nessa versão Ultimate Striker, totalmente de graça. E ainda tem vários Cavaleiros Assassin e Protector pra sua coleção. Gacha, né? Também tá rolando um quiz H5 com prêmios incríveis e até uma raspadinha da sorte com chance de você ganhar $10 mil em jogo. É só baixar no celular pelo link que tá aí na descrição ou comentário fixado, usar o código exclusivo do Ultra Nerd e concorrer a vários brindes de boas-vindas. Ah, e não esquece de seguir o canal do jogo no YouTube e Facebook pra não perder nenhum brinde oficial. E agora sim, vamos medir essas ilhas gigantes no planeta de One Piece. Bora lá. Agora, para ajudar a calcular o tamanho do planeta de One Piece, podemos usar algumas informações cruciais sobre o tamanho de algumas ilhas que nos foram concedidas pelo Oda ao longo. É da hora que o Oda... Alguém consegue me explicar por que o Oda usa essa carinha aí? Eu sei que deve ser a cara que ele fez quando era pequenininho e tal, mas nunca foi revelada a cara do Oda? Dos anos. Essas ilhas são Alabasta, Dressrosa e Wano. Começando por Alabasta, ela é uma das maiores ilhas de toda a Grand Line, com seus mais de 10 milhões de habitantes, o que é um pouquinho menos do que a população da cidade de São Paulo. Gente, se você não quer passar por um lugar caótico, muita gente, se você tem sociofobia, medo de ficar com muitas pessoas, não vem pra São Paulo, filho.
Certo momento desse arco, os Chapéus de Palha precisam cruzar o rio Sandora, Sim. que segundo as palavras da própria Vivi, possui cerca de 50 quilômetros de largura. Meu não Deus. de extensão, mas de largura mesmo. Assim, com essa pequena unidade de escala, já podemos começar a supor o tamanho total da ilha ao olhar para o mapa de Alabasta. Pra você ter ideia, esse risquinho vertical ali no meio da ilha é o nosso rio Sandora. E falar pra você, viu? E pra chegar no tamanho... Você que não assistiu One Piece, vou ser bem sincero com você, tá? O One Piece começa depois desse arco aí. Antes disso, tem alguns episódios legais, alguns momentos canônicos, tipo a luta da Nami com o Arlong, que você conhece. A história da Nami é muito boa. Não gosto de Drum, que é a história do Chopper. Mas aqui, ó, Alabasta é quando começa a aparecer o primeiro Shichibukai, que é o Crocodile. É quando você vê a primeira transformação do Luffy. É quando você vê o Ace aparece. Mano, é muito louco. One Piece é a partir de Alabasta, mano. Aproximado de Alabasta. Alguns fãs foram lá e fizeram uns cálculos mirabolantes aqui e ali e chegaram à conclusão de que traçando uma linha vertical, ligando os extremos norte e sul da ilha, e outra linha horizontal, ligando os extremos leste e oeste, teríamos os valores aproximados de 3.180 quilômetros de norte e sul e 3.980 quilômetros de leste a oeste. Qual que é o diâmetro Isso colocaria disso? Alabasta com um tamanho semelhante ao da Austrália, que tem por volta de 3.700 quilômetros de norte a sul e 4.000 quilômetros de leste a oeste. Isso é uma Ou ilha. seja, se Alabasta existisse no nosso mundo, ela não seria só uma ilha, ela seria um continente inteiro. Mano. Mesmo com os Chapéus de Palha cruzando grandes trechos do deserto do país e visitando cidades como a terra natal da Vivi, dá pra afirmar com tranquilidade que eles não exploraram nem 10% de tudo que aquele país tem pra mostrar. Também Alabasta é só deserto, mano. Só deserto e pessoas sofrendo porque o Crocodile tava roubando água. Agora, saindo da primeira metade da Grand Line e indo pro Novo Mundo, a gente chega em Dressrosa. E aqui temos Que é uma onde eu informação tô. valiosa Onde pra eu medir tô. o tamanho dessa ilha. Os poderes da Viola, uma das Sim. filhas do Rei Rico. A fruta dela, a Giro Giro no Mi, tem uma habilidade chamada Senringan, ou clarividência, que permite Sim. que ela enxergue com perfeição A distância. qualquer coisa num raio de 4.000 quilômetros. O quê? Isso mesmo. Ela encarnou perfeitamente o Mihawk e Olhos Gavião, mano. Consegue ver até o olho 4.000 de Tandera. quilômetros em qualquer direção que olhar. Essa informação nos foi dada pela própria Viola, que afirmou que consegue ver toda a extensão de terra em Dressrosa, com ela mostrando que podia ir até um pouquinho além e ver uma partezinha do oceano ao redor da ilha. Isso indica que a ilha ocupa uma boa parte do alcance da visão dela. Então Sim. dá pra estimar que Dressrosa tenha pelo menos uns 3.000 quilômetros de diâmetro. Ou Tá, seja, menor novamente que- estamos falando de uma ilha em escala continental. Menor que a Austrália. Agora, pare e pense um minuto. A Viola tem um poder que permite ela ver tudo o que acontece Em dentro de um 4K. continente inteiro. Pra você ter uma noção, ela conseguiria enxergar uma parte significativa da América do Sul e quase todo o território da Andou Europa aonde? ou da Oceania. Pois é, não são só as ilhas de One Piece que são apelonas, não. É, mano. Os personagens do One Piece tem uns que tem uns poderes que, mano... Mas os mais admiráveis que tem são aqueles que não comeram fruta, tá? Gente, eu tô gostando de fazer o react assim um pouco mais geek, sabia? É interessante, é um lado do Bruno que vocês não conhecem, que nem eu sabia que também que eu conhecia. Mas enfim, pra mim os mais OPs que não tem, que não comeram frutas, de caro. Ó, vou colocar os dois pra mim, os mais fortes, tá? Vai, os três mais fortes. Sandy em terceiro lugar, Zoro em segundo lugar e o primeiro é o Garp. Ah, o vovô amassa geral, velho. Seguindo viagem, vamos agora para a Terra dos Samurais, a Tá. ilha de Wano. Wano. Aqui a gente tem uma informação muito valiosa sobre o tamanho do país. Que Mas segundo muitas pessoas é o melhor arco de One Piece que tem, tá? Não cheguei, eu tô bem longe de Wano ainda. acabou se perdendo na tradução do mangá, mas relaxa que eu vou te mostrar aqui agora. Durante a famosa Hora Lendária, quando Oden ficou submerso no óleo fervente por uma hora inteira, o mangá traduzido passa a informação de que arqueiros dispararam flechas com mensagens falando sobre esse evento para todo o país, mencionando que essas flechas percorreram grandes distâncias. Porém, no material original em japonês, essa informação é um pouco mais Olha o tamanho. precisa. Lá foi dito que essas flechas cruzaram distâncias maiores do que 100 ri. E o que significa um 100
Senri. Gear Simples. 5. Sen significa 1000 em japonês, enquanto Ri é uma unidade de medida específica que é adotada tanto pela China quanto pelo Japão. E ela representa uma distância de aproximadamente 3,93 km, ou 4 km para facilitar. Ou seja, um Senri é igual a uns 4.000 km. Agora, dá pra ver que o Sen... A flecha do cara foi por 4 quilômetros? Caramba, velho. Tá louco, mano. Irigan da viola não possui esse nome à toa, né? Uma hora lendária aconteceu bem na capital das flores, que fica quase ali no centro de Wano, e que as flechas percorreram distâncias maiores que um Senri. Dá pra supor que do centro até a borda do país tem mais de 4.000 quilômetros. Então, mesmo que o território de Wano tenha um formato meio irregular, dá pra estimar que a distância total de ponta a ponta seja de, no mínimo, uns 8.000 quilômetros. Aqui é o Nigashima, né? Aqui é o Nigashima. Ah, mano, por que eu sei? One Piece Card Game, mano. One Piece Card Game. Nossa, agora seria uma hora perfeita pra eu fazer uma pub de alguma loja, né? De One Piece Card Game. Eu preciso arrumar... uma publizinha seria bom de vez em quando. Mas o One Piece Card Game me deu muitos spoilers e alguns conhecimentos sobre alguns personagens, tá? Porque eu sei que é o Nigashima aí, porque faz parte do baralho do Kaido. O baralho do Kaido é exatamente isso. Que é quase o mesmo tamanho do continente africano, que tem cerca de 8.000 quilômetros de norte a sul. Caraca, velho. E aqui já dá pra notar um padrão no tamanho de várias ilhas desse mundo. Aparentemente, todas as ilhas que abrigam reinos importantes costumam ter uma extensão que varia entre 3 e 5.000 quilômetros. E isso vale até pra outras ilhas que eu nem cheguei a citar aqui, como a Ilha Drum, a terra natal do Chopper, que tem cerca de 3.800 quilômetros de extensão. É muito chato esse arco, mano. Na moral, mano, eu sei que a gente precisa conhecer o Chopper. O finalzinho é legal. Mas o decorrer, pelo amor de Deus, mano. Dr. Kureha. Meu Deus, ela é muito chata, essa velha. Dá pra dizer que esse virou meio que um padrão não oficial estabelecido pelo Oda, que é seguir a lógica do Senri pra manter uma escala razoável entre todas as ilhas que ele cria. Ele não falou Skypiea. Quantas ilhas mais ou menos desse tamanho será que existem por todo o mundo de One Piece? Essa é uma daquelas perguntas quase impossíveis de responder. Essa cara do Luffy aqui é excelente, essa cara do Luffy, mano, é muito boa. Responder com precisão, já que até hoje não existe nenhum mapa 100% detalhado e preciso do planeta de One Piece. Por enquanto. Inclusive, é o grande sonho da Nami, desenhar um mapa mundi completo com todas as ilhas do mundo. Ainda eu vou falar sobre um certo mapa aí, mas já adianto que ele é só uma versão simplificada desse mundo gigantesco. Só que mesmo sem um mapa totalmente detalhado, a gente tem um dado muito interessante vindo do Marco, o ex-comandante da tripulação do Barba Branca. No capítulo 964, ele comenta que existem bem mais de 20 milhões de ilhas espalhadas pelo planeta, e ainda deixa claro que esse número é só uma estimativa baixa pra... Que isso, mano? Imagine dessas 20 milhões, pelo menos tipo 200, 300 ilhas tem 4K de diâmetro. Tá louco, mano? Bagulho do tamanho do nosso universo. Fins de comparação, estudos recentes indicam que o nosso mundo possui aproximadamente 670 mil ilhas no total. Mas claro, esse número deve ser bem maior, visto que muitas ilhas menores e remotas não estão catalogadas. Porque, tipo assim, se a gente for ver... o Havaí, quantas ilhas tem no arquipélago do Havaí, né? Sendo que o Havaí é dos Estados Unidos, né, mas tudo bem, isso aí... Eu posso estar falando alguma abobrinha, tá, mano? Aí você me corrige. Mas, enfim... Tem ilha que é ilhota mesmo, tipo Fernando de Noronha, é minúsculo, tá ligado? Mesmo assim, essa quantidade não chega nem perto do número de ilhas do mundo de One Piece. E se você acompanha o mangá, já deve imaginar quantas dessas ilhas foram simplesmente apagadas da existência com o uso das armas ancestrais, o que provavelmente só contribuiu pro aumento do nível do mar. Isso tudo coloca em perspectiva o nível de destruição dessas armas. Se o reino de Lulúzia era uma ilha tão grande quanto Alabasta, então o governo mundial tem nas mãos uma arma capaz de apagar um continente inteiro do mapa em questão de segundos. Mas é provável que exista uma, ou melhor, duas justificativas do porquê há tantas ilhas espalhadas pelo mundo e porquê a noção de escala de One Piece é tão bagunçada. Uma das justificativas é o fato de que o Oda Sensei sempre quer fazer com que o Luffy pareça um novato. Da hora, né? Da hora, né? Você assistiu o live action?
Esse mano representou muito bem o Luffy, mano. Um estreante, alguém puro e inocente de coração. E todas essas características estão ligadas a tamanhos pequenos. Mas não dava pra ignorar toda a evolução do Luffy como pirata ao longo dos anos, certo? Por isso que conforme novos arcos surgiam, os novos inimigos do Luffy não só ficavam mais poderosos, mas maiores em tamanho também. É só ver a sequência de inimigos que o Luffy teve logo ao entrar no novo mundo. Rory Jones, Doflamingo, Katakuri, Kaido, um maior que o outro. E agora? Mano, o Rory Jones é da hora do Rory Jones, que ele é gigante. Por isso que eu falo pra você que você tem que assistir One Piece, porque tem muita coisa que tá ligada no nosso mundo, tá ligado? Tipo assim, a Ilha dos Homens Peixes. A Ilha dos Homens Peixes, o tema é puro preconceito contra os Homens Peixes, porque os humanos escravizaram ele falando que era uma raça inferior, sendo que os Homens Peixes são estupidamente mais fortes que os seres humanos. E sobre droga, porque o Rory Jones é só um homem-peixe normal, mas para ele ficar muito forte, ele enche o rabo Gente, não é palavrão, enche o rabo, tá? Sintope de droga pra ficar boladão. Aí não é uma droga, tipo, além de ser uma droga anabolizante, é uma droga, tipo, que eles ficam alucinados, tá ligado? Conceitos, por exemplo, que nem os Terubito, quando a gente tá no arco de Sabal de City. Mano, assiste One Piece, velho. Tenha paciência. É muito episódio? Mas tenha paciência. Você não vai se arrepender. Agora, estamos na ilha de Elbaf, onde tudo é gigantesco. E não sei vocês, mas como Elbaf já supera o tamanho de tudo que vimos na obra até agora, eu acho que essa ilha deve superar e muito o padrão de Senri que o Oda tem usado até hoje. E essa ideia de mostrar alguém como superior através da altura também aparece com outros personagens além do Luffy, como o próprio Gold Roger. Ele era retratado como visivelmente maior que a maioria dos marinheiros, o que pode ter sido uma escolha do Oda para enfatizar a presença imponente e a autoridade dele como Rei dos Piratas. Ou, por exemplo, o Barba Branca e o Kaido, conhecidos como o homem mais forte e a criatura mais forte do mundo, ambos com mais de 6 metros de altura. Nossa, mano, deixa eu voltar. A Big Mom novinha, nunca vi ela novinha assim. O homem mais forte e a criatura mais forte do mundo, ambos com mais de... porque o nome já fala aqui, ó. Big Mom, né? Já é gigante. Tá, essa aqui é o Kaido molecão, a Big Mom. Essa aqui deve ser a mãe da boa Hancock, porque tá com a cobra, né? Esse aqui deve ser alguém, eu não sei quem que é. E esse aqui é o pai, Edward Newgate, o Porta-Nova. 6 metros de altura. E por fim, a segunda justificativa é o fato de que todas essas incontáveis ilhas podem ser apenas estilhaços de um mundo antigo, que provavelmente foi destruído e espalhado pelo planeta em forma de ilhas durante o século perdido. Se esses pedaços de terra de 4.000 quilômetros de extensão eram só pedacinhos do mundo antigo, imagina o tamanho dos supercontinentes que esse mundo abrigava. E há quem diga que o One Piece não seja somente um tesouro, mas sim um projeto ou ideal de trazer de volta esse mundo unificado e fazer com que ele volte a ser um só, ou melhor dizendo, One Piece. Porque até hoje ninguém sabe o que é o One Piece, né? E acho que eu vi em algum lugar, algum spoiler, não vou falar que é verdade, que estamos chegando perto de finalizar a primeira temporada de One Piece. Com mais de 1000 episódios. O Oda é muito louco, mano. Agora que temos todas essas escalas malucas em mente, vamos pegar um painel específico do mangá, onde mostra a ilha de Alabasta vista de muito, muito longe. Sim, esse pontinho minúsculo, rodeado por água para todos os lados, é a ilha do mesmo tamanho da Austrália. E usando as escalas do mapa de Alabasta, sabendo que ela tem um comprimento de 3.180 km, dá para supor que o comprimento total nessa imagem, considerando toda essa extensão de água, é de aproximadamente 73.000 km. Não sei se você tem noção de quanta coisa é 73.000 quilômetros, mas eu vou te dar essa informação. Toda a linha da circunferência do planeta Terra possui apenas 40.000 quilômetros. Ei, nerd. Ei, nerd não, eu falo um canal errado. Ultra nerd. Parabéns, viu? Baita edição. Ou seja, daria pra colocar, sem exagero, o planeta Terra inteiro nessa imagem. E ainda sobraria espaço. Vamos supor agora que o ponto logo acima e abaixo das bordas dessa imagem seja o Calm Belt, aquelas faixas oceânicas que demarcam o início e o fim da Grand Line. Ou seja, se você ultrapassasse essas bordas, você entraria no Calm Belt. A gente sabe disso não só por informações do próprio anime, mas também por causa de um mapa que o próprio Oda desenhou do mundo de One Piece, que mostra isso em detalhes. Curiosamente, esse mapa nunca deveria ter visto a luz do dia, segundo o autor, mas no fim, ele acabou vazando e sendo publicado na edição chamada Rurubu One Piece, que funciona como um guia ilustrado do universo da obra. Até hoje, esse mapa serve de base para fãs que curtem teorizar sobre o tamanho do planeta e os mistérios do século perdido. Falando em fã, vocês viram
que a Crocs fez uma collab com o One Piece. Ah, adivinha quem vai comprar um Crocs? É horrível esse negócio? É horrível. É confortável? Muito, porque eu já tive logo no início. Eu vou lançar logo um de cada, fi. Meu Deus, é muito lindo, mano. Com a ajuda de uns cálculos bem insanos postados lá no Reddit, chegamos a um possível resultado do tamanho do planeta de One Piece. Bom, primeiro vamos manter em mente aquela estimativa de 73 mil quilômetros que vimos naquela imagem aérea de Alabasta, que a grosso modo representaria toda a largura da Grand Line. Agora, para tentar medir todo o comprimento da Grand Line, que funciona como a linha do Equador do mundo de One Piece, foi necessário ver o tamanho de todas essas ilhazinhas minúsculas que você também pode ver aqui. Dá pra ver claramente que não tem tantas ilhas assim nesse mapa. Mas lembra do que o Marco falou? Há dezenas de milhões de ilhas espalhadas pelo planeta. E eu tenho certeza que nem mesmo o Oda Sensei teria a paciência de desenhar... Isso aqui é no início do anime, tá? Isso aqui é em estímulo ainda. Tudo isso, na real, seria praticamente impossível. Então esse mapa é apenas uma versão bem, mas bem simplificada, destacando principalmente as ilhas mais importantes da jornada dos Chapéus de Palha até agora. Como algumas dessas ilhas são menores do que as outras que vimos anteriormente, dá pra supor que elas tenham por volta dos 2.500 quilômetros de extensão. Vamos supor que as ilhas menores têm 2,5 km de diâmetro. 2,5 km não, cala a boca, Bruno. Não é 2,5 km não, 2.500 km. Tá, falei abobrinha, deixa pra lá. No tamanho aproximado do comprimento total da Grand Line, um fanático simplesmente pegou várias dessas ilhas e enfileirou uma atrás da outra, até alcançar o possível tamanho da Grand Line. Embora o resultado que ele chegou não seja tão preciso... Desculpa aí, vocês estão vendo minha cara. Ainda assim é assustador. E aí, quanto você acha que dá essa distância toda? 500 mil quilômetros? 700 mil quilômetros? Nada disso, meu amigo. 1 milhão de quilômetros. Com base em todos esses dados malucos, a Grand Line parece ter por volta dos 1 milhão de quilômetros de extensão. E isso favorece muito a teoria de que o planeta de One Piece tem cerca de 1 milhão de quilômetros de circunferência. Isso coloca inveja até mesmo em Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, que tem uma circunferência de apenas 440 mil quilômetros. Mas e se a gente comparar toda essa distância com a circunferência do nosso Sol? De forma curta e direta, eu já te digo que o mundo de One Piece ainda é menor do que o Sol, mas sua extensão chegou tão perto que ainda assim se torna assustador. A circunferência da nossa estrela é de uns 4 milhões e 400 mil quilômetros. Então o planeta de One Piece tem pouco menos que 25% da circunferência do Sol. Além de você saber o número o tamanho do mundo de One Piece, você tem a informação do tamanho do Sol, que pra mim é novidade, porque eu nunca fui curioso pra saber essas coisas. 4 milhões, você é louco, o Sol é gigantesco, mas faz sentido, né? Pra iluminar o universo inteiro tem que ser muito grande. E essa seria a diferença de tamanho do nosso minúsculo planeta azul com o gigante azul de One Piece. Depois de tudo isso, fica até mais fácil aceitar, porque existem tantas criaturas absurdamente gigantes nesse mundo, né? E se você quiser conhecer mais dos inúmeros seres gigantescos que habitam no mundo de One Piece, é só clicar nesse vídeo aqui, onde a gente faz a comparação de tamanhos dos personagens de One Piece. Mas maior que tudo isso, seja o planeta ou os personagens, é a nossa vontade de continuar criando conteúdo pra vocês aqui no canal. Valeu mesmo por assistir até aqui, mas eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Se você quer ver eu fiquei com vontade de assistir, tá? Fiquei com vontade de assistir do tamanho dos personagens do One Piece. Eu quero muito que esse vídeo dê muito certo, eu preciso muito de você. Vamos chegar a uns 250 likes para reagir a dos personagens aí do tamanho? Vai ser muito legal. Vamos trazer mais conteúdo nerd, geek aqui no canal, porque é uma coisa que eu gosto muito e eu espero que você goste muito também. Até o final ali no final do vídeo, tem um vídeo muito bom pra você, tá? 5 horas da tarde, tem vídeo novo também aqui no canal. De final de semana é 10h30 da manhã, pra você que é novo. Sou Bruno Medusa, se você não conhece, seja bem-vindo ao canal Medusando, o canal mais aleatório do YouTube. Senta o dedo no like e compartilha rumo aos 22 mil inscritos. E você acertou o tamanho do mundo de One Piece? Eu não.